Hoje é dia 15 de maio de 2016 e vem a ser o primeiro final de semana em que a gente não está vivendo sob o comando do PT no governo federal, né? A Dilma foi afastada do cargo e o Temer ocupou o lugar dela. Na prática não mudou nada. Você for conversar com as pessoas e não mudou coisa nenhuma. Se mudar alguma coisa, para bom ou para pior, para bom ou para mal, a gente vai ver depois. Agora não dá para dizer nada, né? Eu quero fazer umas colocações iniciais aqui, para não deixar dúvida, não tomar tempo dos outros. Eu não vou conseguir fazer isso aqui muito curto. E eu preferi escrever ao invés de... Aliás, preferi falar ao invés de escrever, né? Porque é uma coisa mais fluida. E o que eu quero dizer inicialmente é o seguinte: eu não me escondo atrás de coisa nenhuma. Eu escolhi um chimpanzé para ilustrar isso aqui, pura e simplesmente pela simpatia com a figura dele, não é nada mais. Eu não preciso esconder a minha cara, mas também não gosto de... Eu não tenho o hábito frequente de sair mostrando a minha foto por aí, coisa que eu podia fazer sem maiores receios, porque eu não tenho que me preocupar a esse respeito, né? Eu não sou procurado, não sou fichado, não estou devendo imposto, não estou armando um grupo de guerrilha, de assassinato, de sequestro. Eu sou um cidadão comum como qualquer outro que trabalha e vai e volta e vive sua vida sozinho, inclusive, né? Quem quiser, meus eventuais defeitos políticos, me chamar de chimpanzé, de símio, de macaco, de diabo que for, fique à vontade, que você não me preocupa. Eu me preocupo com o que eu penso na minha vida, em ser coerente comigo mesmo. O resto, para mim, não faz a menor diferença. Um ponto muito importante, né, para adiantar, inclusive, para quem eventualmente não queira me ouvir, é o seguinte: o assunto que eu vou tratar aqui é o Lula, né? Já digo logo de cara que eu sou antipetista, isso é um direito que eu tenho, não quer dizer que eu vou querer agora fazer disso uma bandeira, porque eu não faço, não é o caso, é uma questão de opinião exclusivamente. E o que eu quero tratar aqui é principalmente a questão da sociedade brasileira vista por valores espirituais, né? E eu vou inserir a política no meio disso, né? É isso que eu vou fazer. Então quem não quiser ouvir já pode mudar para outro vídeo, que tem tanto na internet que não precisa me ouvir. Eu não tenho a mínima preocupação com a audiência, não esquenta a cabeça com isso. Então, como eu disse, aí, o Temer, ele agora na presidência, nesses dias não mudou coisa nenhuma. Foi outro dia aí, nessa semana, que ele sentou na cadeira da Dilma, como ela disse, né? Enquanto ela, segundo o que eu li, ela está pedalando lá em Porto Alegre, que parece ser a especialidade dela ou a nova moda, nunca se sabe, né? Mas ela está lá tranquila pedalando e o Temer fazendo o papel que estava previsto lá no regimento. É claro que todo mundo que não concorda comigo vai dizer que isso se chama golpe. De golpe não tem coisíssima nenhuma, né? Golpe é um outro negócio muito diferente. Se não fosse prevista a condição da Dilma retornar dentro de uma discussão, de uma decisão realizada dentro de uma discussão no Senado, então isso seria um golpe. É como dizer o seguinte: olha, agora que vocês estão querendo me tirar daqui, isso descaracteriza um golpe, porque assim, isso significa que eu já estou fora. E também o Senado é golpista, a Câmara é golpista, o STF é golpista, Jesus Cristo é golpista e eu sou golpista também, né? É uma coisa mais ou menos assim, para se ver. A pessoa que assumiu o cargo de presidente da República, seja nas condições da Dilma, seja nas condições do Temer, isso vale para ele também, sabe que está sujeito a passar por esse procedimento, né? E então chamar de golpe aquilo que você já sabe que existe, eu acho uma coisa ridícula, porque você deveria antes pensar assim: bom, se eu posso ser tirado da presidência, que é uma coisa que não me interessa, que eu não aceito, então eu deveria nem assumir o cargo, nem sequer me candidatar. Bom, o interesse aqui não é ficar discutindo essa história de golpe ou não, isso é a posição dela e dos seguidores dela. Na minha maneira de pensar, não há golpe de nada. O Lula
antes de dizer claramente que ele quer se candidatar em 2018, essa posição dele já era conhecida por muita gente, né? Isso já se suspeitava e até se sabia. E eu tenho a impressão que o Lula corre o risco de não se eleger para um novo mandato, ou se eventualmente se eleger para esse mandato em 2018, corre também o risco de não completar. E eu acho que o componente que poderia levar isso não seria apenas o Sérgio Moro, talvez não seja nem propriamente ele, né? Eu acho que a coisa é um pouco diferente, diz respeito mais à situação que se encontra na nossa sociedade, né? Eu acho que a justificativa para isso tudo que nós estamos vivendo hoje no país, e que vai com certeza afetar a situação do Lula nos próximos anos, inclusive em 2018, na minha maneira de pensar, é uma coisa de fundo espiritualista. Quem quiser rir da minha cara agora, não se preocupa, pode parar de ouvir. Isso é minha convicção. Eu sei que tem gente que compartilha disso, né? Dessa visão. Então vamos tentar juntar um negócio com o outro, né? Estabelecer um elo de ligação. Não estou querendo dizer o seguinte, que foi o mundo espiritualista que mandou a gente ter um protótipo de golpe no Brasil, que colocou um sujeito que vai acabar com todos os programas sociais do país e mandar o país para a miséria. Não é isso que eu estou querendo sustentar. O que eu quero é falar da sociedade, quando a sociedade aponta para a política e causa efeitos dessa forma. É isso que eu quero colocar. Tá? Eu não acho, sinceramente, que o Lula ele seja simplesmente um político. Eu acho que o Lula, antes de mais nada, ele é um fenômeno social. Não estou querendo dizer que o Lula não seja político. Sim, ele é um político forte, ele faz parte da história política do país, tem condições concretas de disputar um outro mandato e até se eleger novamente, mas eu acho que acima de tudo ele é um fenômeno social, antes de ser um político, né? Agora eu acho que o Lula é um sujeito do mal. Sinceramente, ele vai me perdoar e os seguidores dele também, mas ele é um cara que está, a gente vê isso todo dia aí nas notícias, aliado a gente que eu consideraria gente do mal, né? Eu posso fazer uma lista desse negócio aqui. Primeiro vamos colocar o que eu quero dizer com isso, né? Como é que eu justifico um negócio desse. Há muitos anos eu conheci uma pessoa que influenciou muito a minha vida, na verdade foi uma família, né? E o patrono dessa família, ele me causou uma impressão excelente, era um grande ser humano, uma pessoa de valores impressionantes, valores bons, nobres, né? E esse sujeito, por acaso, ele era um espiritualista convicto que praticava, colocava na prática aquilo que ele acreditava, a lógica dele, colocava isso em prática em favor das pessoas. Tanto que no enterro dele, quando eu já não tinha mais contato com ele, eu fiquei sabendo que aquilo foi uma verdadeira peregrinação de gente chorando, que não tinha mais aquele cara que poderia confortar pessoas em certos momentos de angústia, tentar fazer essa pessoa encontrar um caminho para a vida dela, né? Pelos sentimentos dela, pelos dramas, que solucionassem os dramas dele, enfim, uma pessoa que era devotada ao bem do seu semelhante. Por sinal, isso me lembra uma coisa que eu coloquei na internet esse final de semana, uma frase minha, que vem daí, desse período em que eu passei a assumir a realidade, né? Assumir como real a vida espiritual do ser humano, né? Minha frase diz o seguinte, que o Chico Xavier é um cara que fez mais pelo seu compatriota do que a soma dos políticos da República. É óbvio que isso é uma coisa relativa, porque ele nem viveu tanto quanto a República e nem também ele sozinho poderia promover a vida de toda a população a um patamar melhor. Mas o que esse sujeito fez em função do seu semelhante, simplesmente não dá para comparar com todo o desastre que a política brasileira provocou na população.
desde que se instaurou a República no país. E, enfim, eu passei a assumir a partir de um determinado momento que a vida espiritualista é uma realidade. Eu tenho vamos dizer, razões para acreditar nisso concretamente. E eu vejo hoje a nossa sociedade destruída desse ponto de vista espiritual. Se eu for comparar, por exemplo, o que eu lembro da minha vida desde a infância até a minha idade adulta, o que eu vejo hoje da sociedade é uma coisa desastrosa. E eu não sei se é muito sensato atribuir isso aos políticos, isoladamente. Não quero dizer que eles não tenham causado influência. Sim, eles causaram influência e muita influência. Mas eu acho que um sujeito, por exemplo, quando ele vai consumir cocaína, isso aí é uma coisa que não foi determinada nem no Senado, nem na Câmara, nem no STF. Foi uma escolha dele. Eu acho que as razões que colocaram ele nesse desequilíbrio, né, que fez ele adotar uma atitude extrema dessa, não são necessariamente a política. A gente está vendo hoje uma sociedade perturbada, dividida, rachada em N partes, não são só duas partes, como a Dilma falou outro dia, ela adotou o nós e eles em discurso. Não é só nós e eles. A nossa sociedade está tribalizada. Né? Nós estamos praticamente vivendo num estado de selvageria. Por exemplo, eu não me lembro da minha infância ou na minha adolescência de coisas, talvez tenha acontecido, mas eu não me lembro, por exemplo, de brigas em estádio de futebol que chegasse a resultar na morte de pessoas, nem dentro do estádio, nem fora do estádio. Se a gente vê hoje o comportamento de um motociclista na avenida, em qualquer lugar do país, é uma coisa desastrosa. Ali o sujeito mostra, efetivamente, que ele não tem condição nenhuma de conviver com os seus semelhantes, com a sociedade, de uma maneira civilizada. Né? E eu guardo uma coisa em mim que é uma herança de família. Minha família é uma família pobre do interior que viveu a sua vida toda conectada diretamente com a natureza. A natureza na família da minha mãe e do meu pai tem um significado muito importante. Tem um valor que atinge a essência do ser humano, seu coração, seus sentimentos. E digamos o seguinte, eu herdei isso, embora não tivesse vivenciado isso da mesma maneira. E hoje eu vejo, na minha maneira de pensar, que o ser humano atual, ele convive muito mal com os seus semelhantes, porque o convívio dele com a natureza é simplesmente um desastre, uma coisa desastrosa. Estão aí as sociedades protetoras de animais para mostrar isso. Né? A maneira como a gente trata um cão, um gato, um cavalo, uma coisa dessa, é a maneira como a gente está tratando o ser humano. E olhando para todo o panorama hoje, a nossa vida social, cultural, esse tipo de coisa, os valores da nossa sociedade claramente caíram num patamar muito, muito baixo. Né? E aí eu digo que, de acordo com aquilo que eu acredito, isso aí é uma questão espiritualista profunda, né? Muito forte. Eu acho que existe um componente espiritualista atrás disso aí, que eu chamaria de fator determinante até da conduta da sociedade. E no meio disso tudo você vê tanto pessoas, algumas raríssimas que poderiam ser elevadas ao status de Madre Teresa de Calcutá, dentro de uma sociedade onde tem outros que são verdadeiros demônios. Né? Vamos colocar, por exemplo, uma coisa assim, um sujeito que nem o Stedley, que é o líder de um grupo de pessoas que está disposta, como a gente já viu muitas vezes, a sair na rua ou na estrada portando foice, machado, pau, pedra e o que diabo for, numa atitude efetivamente ostensiva, chamar aquilo de simbologia é ridículo, é uma estupidez. Eu não consigo aceitar que se faça isso, que se julgue dessa maneira. Né? Eu não consigo ver essa pessoa como uma pessoa de bons sentimentos e de bom caráter de jeito nenhum. Fora o fato que ele está seguindo uma estratégia comum nesse tipo de situação, que é se aproveitar da fraqueza dos outros. Liderar essas pessoas
se apropriando da fraqueza dos outros e fazer essas pessoas acreditar numa coisa e tomar atitude em função disso. E muitas vezes essas atitudes podem chegar a ser desastrosas e profundamente predatórias, né? Eu não acredito, por exemplo, que a gente tem democracia quando o governo não só dá verba para um grupo desses, como também manda a Guarda Nacional proteger. Agora, se eu sair daqui de casa com uma faca de cortar a carne que eu tenho aqui na cozinha, que tem uns 30 centímetros de comprimento, se eu não estiver fazendo uma manifestação com um grupo, eu estiver querendo me manifestar sozinho, eu vou ser preso. Né? Por quê? Porque eu não pertenço a uma tribo. Por que eu não pertenço a uma tribo? Porque os políticos, sim, tribalizaram o país. Essa é a realidade. Isso se atribui a eles. Né? É só olhar um pouco a história recente aí. O país está rachado num monte de coisa. Isso, e é um tipo de divisão útil. Você pega um líder, um grupo que lidera um monte de outros, você pode pegar e olhar para isso como uma montadora, né? A montadora é o polo central dessa atividade industrial de montar carro, que vem em volta, embaixo dela, fornecendo peças, são as indústrias que a gente tem o hábito de chamar de satélites. O que a gente tem hoje, nessa pirâmide política da esquerda mais radical do país, que é capitaneada pelo PT, e não adianta dizer que não é, porque é a realidade, é um monte de partidos e agremiações de movimentos de toda sorte, que são nada mais, nada menos que o advento da terceirização política, né? Esse monte de partidos que existem no Brasil hoje, que se auto-intitulam partidos de esquerda, que são reacionários, revolucionários, nada mais são do que terceiros, nada mais que isso. Isso é conveniente, porque você pega um monte desses, ajunta sob comando de um único, um que está por cima de todos esses, você faz uma massa que é maioria absoluta, né? E eu acho que isso aí é uma deturpação do sistema, na minha maneira de pensar. Agora, eu quero dizer o seguinte, que a sociedade, ela aceita isso. Ela aceita por quê? Porque os valores da sociedade estão num nível extremamente ruim, não são valores nobres. O que a gente vê na sociedade no dia a dia hoje não são valores nobres. Eu acho que a nossa sociedade hoje ela é pobre de espírito profundamente, é só ver as atitudes. Vamos esquecer, por exemplo, a questão da droga, vamos situar uma outra coisa que eu detesto profundamente, que é o consumo de bebida alcoólica. Hoje não tenho uma convivência com um cara que é alcoólatra, eu não consigo. Um sujeito que está do meu lado começa a se embebedar, é um cara que está pedindo para mim ir embora. Eu vou embora e acaba a conversa por ali mesmo, não aguento mais alcoólatra na minha frente. Se você for ver o tipo de sintonia que existe numa pessoa dessa, que chega a provocar os seus sentimentos, inclusive, vai ver que é um negócio extremamente baixo, né? É aquilo que eu digo, a essência mais nobre do ser humano está desaparecendo no país, né? E isso determina a nossa conduta, isso influencia as nossas escolhas. E entre as nossas escolhas, isso influencia as nossas escolhas políticas, né? Olha, por exemplo, o Lula, o que rodeou o Lula? Tanta gente ruim, mas tanta gente que foi sendo presa depois que começou a Lava Jato, que ele próprio chegou a dizer uma vez: o próximo sou eu. Isso é a mesma coisa que o cara dizer: tem tanto cara ruim em volta de mim, tem tanto ladrão, tem tanto cara suspeito, que quando prenderem todos esses sujeitos, investigarem eles, prenderem, condenarem, vai sobrar um cara que sou eu, e eu vou acabar indo em cana. Isso é a mesma coisa que você dizer o seguinte: eu sei que em volta de mim tem um monte de gente que, na verdade, a qualificação é extremamente duvidosa, muito, para não dizer que é uma porcaria tremenda, né? E justamente esse sujeito, ele falou no telefone uma coisa que eu acho uma barbaridade de quem pretende ser um líder político nacional. Ele se autodenomina a única pessoa do país capaz de incendiar o país. Ele disse que estaria disposto a convocar o exército paramilitar do Estado, ele não falou paramilitar, eu que estou colocando, para uma movimentação nas ruas, armado de foice e machado, né?
E se diz a pessoa mais honesta do país. E em volta dele tem um monte de bandido. A única coisa que eu posso pensar de um cara desse é que é um cara do mal. A única, vamos dizer, eu olhando para isso como povo, eu não consigo ver uma outra designação que faça sentido. E eu acho que o responsável disso, o maior, não é ele próprio, e sim o povo. É o povo que está cedendo, ele está sendo seduzido por sentimentos extremamente ruins. Porque a nossa sociedade, se a gente for olhar hoje, por essa via espiritualista, ela está deixando de professar o que há de mais nobre na essência do ser humano, que existe dentro de todos os seres humanos. Né? Até aquele maluco da Coreia que quer explodir o planeta, ele é um ser humano como eu. Agora, ele despreza determinadas coisas, nas quais ele eventualmente não acredita, que ele possui nele, que estão presentes nele. Simplesmente não são usados. Ele fez a escolha que ele quis de vida dele, que engloba os sentimentos dele, que definem o caráter dele. E isso aí eu vejo como uma realidade. Eu vejo a questão espiritualista de uma forma universalista. Só que essas pessoas hoje que pretendem ter o poder na mão, mesmo que seja na porrada seca, elas não querem saber disso, elas querem saber exclusivamente do resultado que elas querem obter, utilizando pessoas de sentimentos muitas vezes muito ruins. Né? Eu acho que eu vejo a nossa sociedade dessa maneira, e eu vejo o país hoje passando por uma mudança que vem da sociedade e tem como componente essas questões espiritualistas que influenciam extremamente o pensamento e o comportamento das pessoas. Eu acho que está faltando um pouco de introspecção das pessoas em relação aos valores humanos mais profundos e mais nobres. Eu acho que a sociedade hoje ela está passando por uma coisa que você poderia chamar de uma limpeza. Né? O que poderia, a gente poderia chamar de uma limpeza, no caso desse? O caráter das pessoas está sendo cada vez mais exposto. Né? As últimas prisões que aconteceram nesse negócio da Lava Jato, elas mostram que o caráter das pessoas. A gente for olhar para esse plano de negócios mais alto do país, que se relaciona com o governo e com a Petrobras, aquilo é uma podridão indescritível, uma coisa bárbara, absurda. E existem pessoas que dão apoio àquelas que dirigem, que regem essa engrenagem, que unem os elos da corrente, que faz isso tudo ser uma única coisa. O povo, ele está vendo que ele apoiou as pessoas que, afinal de contas, tomaram essas atitudes, né? Que geraram todas essas situações, essas consequências e tudo mais. Por isso que eu estou querendo dizer com isso que, na verdade, eu não vejo muito bem a política, ela influenciando de forma absoluta toda a conduta da sociedade. Eu estou querendo dizer o seguinte, que na verdade a nossa sociedade, ela está de uma maneira, vamos dizer, pragmática, determinando o que é a nossa política. Né? Essas pessoas que estão lá, elas foram eleitas. A Dilma, as eleições dela, no caso a última agora em que ela se reelegeu, essa eleição pode ter sido fraudada até, mas a verdade é que as pessoas que compareceram na urna naquele pleito, elas votaram na Dilma. Né? Claro que não foram todas, mas um número foi expressivo o suficiente para contar uma vitória dela. Portanto, estão dando apoio, óbvio, estão indicando essa pessoa para continuar uma coisa extremamente nefasta que está aparecendo agora. O caráter da sociedade brasileira está aparecendo tanto no plano mais alto como no plano mais baixo, que está sustentando aquele lá, a permanência daquele. E eu acho que o que deve mudar mesmo na política nacional, a coisa que eu acho muito importante, é que o
político, ele tem que deixar de ser um sujeito de visão exclusivamente pragmática. O pragmatismo ele é necessário, a gente precisa sair do buraco, precisa fazer as coisas funcionar, precisa ter dinheiro para todo mundo, inclusive para a obra social. Mas a visão humanista, ela precisa crescer em termos de valores, ela precisa surgir, ela precisa ter uma expressão muito concreta, nobreza, num caso específico, e ser colocado em prática. Não adianta só fazer discurso de esquerda, isso aí não serve para nada. Né? Aliás, eu quero colocar uma coisa aqui se fala muito o seguinte, que aquilo que não é esquerda é direita fascista. E sem entrar no mérito da questão, que eu digo o seguinte, a direita fascista no Brasil pura e simplesmente inexiste. Não há, não tem. Isso não existe no Brasil. Quem fala isso, no meu entender, é um tapado. A única coisa que eu encontrei de direita fascista no Brasil é uma agremiação, que, se não me engano, tem sede em Campinas, que tem uma meia dúzia de 3 ou 4 integrantes, com cara de patéticos, com simbologia da época do Plínio Salgado, do integralismo, não tem representatividade, que eu saiba não é reconhecido como partido, grupo político, uma coisa verdadeiramente ridícula. Eles têm o direito de ser assim como eles são. Agora, eu afirmo, a direita fascista não existe no Brasil, ela acabou, ela simplesmente não há. Existem algumas pessoas que pensam assim, isso existe, mas esse pensamento de forma agregada numa comunidade identificável não existe mais, isso acabou. E eu estou vendo hoje também que não é só a nossa sociedade que está nessa situação que eu considero lamentável, a América Latina está assim. Né? O Maduro, que os venezuelanos chamam de Masburro, não precisa nem fazer comentário. Olha o estado da Venezuela. Outro dia um venezuelano disse para mim que realmente lá falta papel higiênico. Um absurdo, mas falta. E não é de hoje, tem anos. E esse sujeito aí da Bolívia, que outro dia levou uma folha para o Papa da planta, a folha que é utilizada como matéria-prima de produção da cocaína. Eu acho que você pegar uma coisa dessa e levar para uma entidade, para uma pessoa como o Papa, é uma afronta. O interesse é afrontar. E eu acho que afrontar é desnecessário. Eu acho que as pessoas que agem assim, elas agem maldosamente. Eu acho sim que são pessoas do mal. E eu penso sim que a maldade, que ela pode ser explicada no plano espiritual, ela está disseminada no país e ela está determinando as ações da sociedade. E eu acho, com toda sinceridade, que esse caráter que está sendo mostrado de muitos na política brasileira hoje, que é uma coisa que não acabou, ainda por causa dessas investigações, deve vir muito mais, talvez mais cabeludo. Esse caráter aí, ele pode ser um imenso empecilho a uma vitória do Lula em 2018. Eu não estou querendo dizer que eu tenho bola de cristal, tá? Que eu estou adivinhando o futuro, não é nada disso. Eu estou falando de uma coisa analítica e não de uma previsão com assertividade. Eu estou dizendo aquilo que eu penso que pode ocorrer na sociedade. Agora, veja uma coisa, eu quero colocar bem claro. Como eu disse no começo, eu sou um sujeito antipetista, né? E vou continuar sendo. Eu não quero dizer que, se por uma razão dessa o Lula não conseguir conquistar um outro mandato, então nós estamos salvos do petismo, o Brasil está bem. Não é isso que eu vejo, não. A nossa classe política, ela é horrorosa, é podre, porque a nossa sociedade hoje é impressionantemente pobre de espírito. Eu acho que é isso que nós podemos esperar ver no futuro próximo do país.